E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo. Aqui é o professor Júlio. Hoje a gente vai trazer uma aula aí para vocês sobre uma montagem, dois computadores na verdade. A gente vai explicar a questão de compatibilidade, como você pode estar otimizando aí a questão de custo-benefício, utilização das peças aí, uma encaixa aqui, uma encaixa ali, como vai fazer para montar aí um computador de baixo custo e um de médio custo para você estar jogando, PC gamer aí que o pessoal fala, beleza? Eu tentei ser o mais objetivo possível, pessoal, e trazer duas realidades para você. Então, um PC gamer que vai rodar todos os jogos do mercado hoje, tá? Sem exceção, vai rodar tudo. Pode não ser que rode nos melhores gráficos possíveis, Exatamente. mas o que a gente quer trazer para vocês é o melhor custo-benefício, tá? Tanto em um PC gamer quanto num PC tradicional, para você mexer com planilhas, para você mexer com a parte do seu trabalho, com a parte do seu escritório, tá bom? E um PC de, como a gente deixou bem claro, baixo custo, menos de R$ 2.000 você consegue montar um PC para sua área de trabalho, seu escritório aí, tá bom? Exatamente. Lembrando que não é coisa de baixo custo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas 2.000 é baixo custo. Se você for montar um computador aí para sua empresa, ou um computador para você trabalhar, é considerado baixo custo sim. Você consegue até valores inferiores a isso. Porém, de repente são computadores com um material muito ruim ali, que você vai ter mais trabalho para estar utilizando ele, muita manutenção. Então, assim, esses computadores são excelentes, possibilitam um upgrade caso você for fazer, e também possibilita que se você quiser encaixar peças mais baratas, de repente, você só estudar um pouquinho, você consegue também estar modificando ele do seu jeito, ok? Lembrando que esse computador está com a data de hoje, tá? Foi montado alguns dias atrás, então quer dizer que esses valores podem ser modificados conforme dólar e várias outras coisas, tá? E também esse computador, eu montei ele, então é um computador que foi montado na prática, não foi só a teoria, beleza, pessoal? É isso aí. Antes do vídeo aí, o professor Rodrigo vai dar um recado para vocês e depois a gente já vai voltar para a aula, beleza? Até mais. Bora lá. Pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Nerillo e hoje o professor Rui e o Gustavo prepararam uma aula, olha, imperdível. Pessoal, aula de como você comprar um PC. Comprando um PC, pessoal. Olha, pessoal, uma aula importante porque para nós, analistas de suporte técnico, a gente precisa orientar bem os nossos clientes e olha, é muito importante, tá? Pessoal, aproveita a aula que foi muito caprichada, muito bem feita. Forte abraço. Então vamos lá, galerinha. Primeira coisa, vamos entrar no Google aqui, vamos pegar o Google como referência, tá? Esse PC que eu vou montar para vocês, galerinha, sim, um PC gamer, tá? Vai rodar praticamente todos os jogos aí que tem na atualidade, tá? No Ultra, no Épico, não, também não exagera, como a gente falou, é um PC de baixo custo, certo? Por mais que seja um PC gamer, que normalmente você vai falar, custa R$ 5.000, não, eu gastei a metade disso. Então vamos calcular hoje quanto que ficaria para montar praticamente o mesmo computador, tá? Então vamos lá. Vocês conhecem o jogo Ark, tá? O jogo Ark é provavelmente vocês conhecem, é um dos melhores jogos em questão de gráfico da atualidade, tá? Tem um gráfico fantástico, muito bonito e é extremamente pesado, tá? Esse jogo aqui pesa muito e esse PC que eu vou montar vai rodar Ark no alto, tá? Vai rodar no Épico, no Ultra. Épico chegou a rodar, tá? Deu algumas lagadinhas, mas chegou a rodar. No Ultra não rodou, tá? Ele deu bastante lagada, então fica inviável para jogar. Mas se funcionou o Ark no Épico aí, entre alto e Épico, quer dizer que vai funcionar a maioria dos jogos aí da atualidade, tá? Como eu falei, é de baixo custo, só que tem uma vantagem que você pode fazer o upgrade, tá? E eu vou explicar já já isso para você, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o PC ele tem vários hardwares que nós pretendemos escolher, certo? Eu montei uma tabelinha aqui no Excel para a gente colocar a descrição do produto, a quantidade e o valor, para a gente poder fazer um cálculo aí para ficar exatamente quanto vai ficar esse PC. É lógico, aqui eu não estou considerando frete, tá, pessoal? Então, muitas das vezes a gente vai fazer as contas aqui, inserir o frete, cada peça a gente vai comprar de um lugar diferente e vai ficar com frete muito alto, tá? Vou vir aqui no shopping do Google, tá? Primeira coisa que eu pesquisei foi DDR4. Por quê? A memória RAM que nós precisamos pegar, já vamos pegar da mais atual, certo? Uma memória DDR4, onde a taxa de frequência dela é maior, tá? Então nós vamos pegar um pente de 8 GB.
Pode pegar um de 16 GB, pode pegar dois de 8, tem vantagem? Sim, se você pegar dois pentes de mesmo tamanho, mesma frequência, eles vão trabalhar em dual channel, a gente fala isso em sala de aula, tá? Mas por economia, eu vou montar ele com o custo mais baixo possível. Uma memória de 8 GB só já é o suficiente para rodar o Arc no alto, então eu vou montar com essa memória aqui. Vou pegar a primeira informação aqui, tá? Do Google Shopping aqui, então vou pegar aqui, ó, uma memória DDR4 de 8 GB, certo? Uma tá no valor de R$270, certo? A gente vai fazer essas continhas aí, beleza? Então vai estar tudo bem detalhado para vocês. Eu estou dando uma aceleradinha aqui, qualquer coisa vocês pausam e voltam, porque para não ficar um vídeo muito longo, tá? Porque vai ser bem detalhado isso aqui, tá? Bom, por que eu comecei pela memória, tá? Eu poderia começar por vários hardwares diferentes, mas tem que deixar principalmente fonte e placa-mãe por último, tá? Por quê? São menos importantes? Não. Quer dizer que eu vou pegar a placa-mãe e a fonte compatível com o resto do meu hardware. Tá ok? Então isso é bem importante, tenha em mente isso. Não adianta você falar, eu gostei dessa placa-mãe, vou comprar essa placa-mãe. De repente o processador não é compatível, certo? A gente explica isso em sala de aula, mas como é um vídeo, pode ser que você não tenha tido essa aula ainda, certo? Então que fique bem claro. Peguei a memória e agora já vou direto para o processador, tá? O processador que eu vou pegar aqui é da Ryzen, tá? Esse processador aqui tem vários tipos de processador diferentes, tá? Como eu falei, é um PC de baixo custo, então vou explicar dois tipos de processadores diferentes, tá? O que eu utilizei na máquina que eu montei recentemente foi o 1600, tá? É um processador da primeira geração da Ryzen, então não é o mais atual. É ideal que você pegue do mais atual? Sim, é ideal que você pegue o mais atual. Só que o custo, por ser primeira geração, está lá embaixo desse processador, então compensa bastante, tá? Eu paguei, na época que eu comprei esse processador, R$550 nesse processador. Agora subiu bastante, ó, aqui está por 600, tá? Ainda subiu R$50, faz mais ou menos uns 6 meses que eu montei essa máquina, tá? Então é o seguinte, esse processador ele tem um porém, ele não tem processador gráfico embutido. Tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai ter que comprar automaticamente uma placa de vídeo junto com ele. Tá? Então, ó, vou colocar o valor dele aqui na nossa planilhinha. Processador Ryzen 1600 com o valor de R$600. Vamos arredondar aqui, certo? Bom, lembrando que eu vou montar duas descrições, depois eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V ali e colocar outro processador, tá? Por que colocar outro processador? Se nós formos considerar esse processador, eu tenho que obrigatoriamente comprar uma placa de vídeo. Se eu for pegar um processador um pouquinho diferente, eu não vou precisar. Por que eu peguei esse processador Ryzen 1600, tá? Vamos mostrar aqui direto do site da AMD, certo? Que é o fabricante desse processador, um processador muito bom, galera. Então indico bastante, eu tenho ele em casa, tá? Vamos pegar a especificação desse processador. Bom, um processador de 6 núcleos. Isso aqui já é uma coisa fantástica, pessoal. Normalmente, num PC comum, ele tem 2 núcleos. Num PC um pouco melhor, um i5 aí, normalmente ele tem 4. E aí os i7s vão ter 8 núcleos. Só que o preço de um processador i7, quer ver? Vamos colocar aqui no Google um i7 e clique em Shopping aqui. Olha o preço do processador i7, os primeiros que aparecem aí. É lógico que varia muita coisa, tá? Exemplo aqui, provavelmente esse aqui deve ser um processador bem inferior. Quer ver? Vamos pesquisar ele aqui. i7 3770. Vou vir aqui direto no site da Intel. Vamos fazer a comparação dele com esse Ryzen 1600, tá? Então, quantidade de núcleos, 4. Já perde por 2 núcleos de vantagem, tá? E essa é uma das maiores diferenças entre os processadores, é o núcleo, tá? Threads 8, nós aqui no Ryzen
nós temos quantidade de threads 12. Então, é o dobro de threads também. Professor, não estou entendendo nada. O que é núcleo? O que é threads? Núcleo é a quantidade de processador físico do seu processador, a quantidade de núcleos de processamento dele, certo? Quantos processamentos ele vai poder fazer simultâneo, certo? Threads é a taxa de frequência, o barramento de transmissão. Então, ele consegue executar em 2 threads diferentes por núcleo. Por isso que normalmente não sempre, ou é dobrado ou é igual a quantidade de threads aqui em relação ao núcleo, tá? Aqui é 4:8 e aqui ele é 6:12, certo? Então essa informação é bem importante. Então o Ryzen 5, tá? Tem o Ryzen 7 também, tá? Esse é o Ryzen 5 1600, que é um pouquinho antigo também, já está dando um couro nesse 7 aqui, certo? É lógico, nós estamos comparando processadores de marcas diferentes, de linhagem diferente, de geração diferente, então eu estou só fazendo uma comparação baseada em preços, são os preços mais próximos que eu encontrei aqui rapidinho no Google, certo? Esse aqui custa R$600 e esse custa 700 e pouco, tá? Outra coisa aqui é o clock, que é muito importante, que é a frequência do processador, tá? 3.4 GHz, certo? Com Turbo Booster, né? Com a frequência máxima aqui de 3.9. Vamos ver o nosso Ryzen. No nosso Ryzen, então, nós temos aqui de 3.2 até 3.6. Mas, professor, o Ryzen perdeu. Sim, perdeu por pouco, mas perdeu, certo? Quer dizer que ele é pior? Não. A quantidade de núcleos supre a quantidade de frequência, tá? Então ele é muito mais rápido que o processador i7, tá? Não é pouca coisa não, é muito mais rápido, ok? Bom, tem várias outras tecnologias que eu deveria falar para vocês, tá? E explico para vocês quando vocês estiverem em sala de aula, tá? Porque isso aqui explicar por vídeo é meio complicado, tá? É lógico, se você pegar um Ryzen da primeira geração, da segunda, da terceira, tem bastante diferença, principalmente em questão de tecnologias. Mas não vou entrar nesses detalhes aqui, vou fazer meio por cima, que já vai dar o que a gente espera para um usuário final entender, tá ok? Bom, continuando aqui, quer dizer que esse processador é bem superior a esse aqui, que é quase um pouco mais caro, inclusive, certo? Vamos continuar nossa conta básica aqui. Nós pegamos o Ryzen 1600, só que como eu falei, ele depende de vídeo, já que ele 7 não dependia, certo? Agora, professor, tem algum outro processador que não depende de vídeo que o senhor indica? Tem o Ryzen 3, só que aí é um Ryzen 3, não é um Ryzen 5, tá? Ele é um bom processador também, deixa eu pegar a especificação aqui para mostrar para vocês, tá? Desse processador. E ele já tem a placa de vídeo integrada, só que 2 núcleos a menos, tá? Isso aqui é praticamente compatível com aquele i7 que nós mostramos, tá? Mais a cara daquele i7, tá? É bem parecido, só que e o preço, tá? Esse Ryzen aqui tá por 2.200, não, esse é o 2.2. Esse aqui vem com a placa-mãe junto, certo? Então aqui ó, 3.2, deixa eu ver onde que é, se pelo menos é no Brasil isso aqui, certo? Então ó, dá mais ou menos R$600 o preço dele também, tá? Então sai praticamente a mesma coisa, só que nós perdemos em núcleo, certo? Então esse processador aqui é o 3200, para um PC sem placa de vídeo, praticamente o mesmo preço, certo? Vou colocar a informação aqui, 6 núcleos, 6/12, e aqui vou colocar 4/8, que quer dizer que é 4 núcleos 8 threads, 6 núcleos 12 threads, ok? Bom, de resto a gente pode deixar igual, DDR4 de 8 GB para os dois PCs, tá? Nós vamos tentar montar praticamente a mesma coisa, só que um com placa de vídeo e um sem, tá? Bom, pegamos o nosso processador aqui e precisamos então da nossa placa-mãe compatível, tá? Aqui eu não sei o quanto que vai ficar, mas nós já temos uma placa-mãe aqui que a gente pode pegar como exemplo, que é a A320M da Gigabyte, tá? Então vou buscar ela aqui,
Bom, aqui nós encontramos ela por R$ 500, certo? Então vou colocar aqui, placa-mãe, R$ 500, ok? Vou fazer a mesma coisa aqui. Já temos o kitzinho aí para a gente fazer uma mensura de preços aí, certo? Isso aqui vai ser obrigatório a ter nos dois. É lógico que esse aqui vai ter mais coisas, né? Tem fonte, tem HD, tem a placa de vídeo nesse caso aqui, certo? Mas já temos uma mensura de preço aí. Esses daqui, pessoal, são, vamos dizer assim, eu considero os mais importantes, porque a partir daí você consegue fazer um upgrade bem bacana, tá? Bom, não vou entrar em detalhes sobre a placa-mãe, tá? Tem bastante coisa para a gente falar sobre a placa-mãe, em questão de quantidade de portas USB, se ele tem HDMI, entre várias outras coisas aí, mas não vou entrar nesse detalhe não, tá, pessoal? Senão a gente vai perder muito tempo para fazer esse vídeo. O objetivo é que ele seja curto, tá? Bom, já temos placa-mãe, processador e memória. Nós precisamos do HD ou, no nosso caso, um SSD, tá? Essa placa, por que eu escolhi ela? Essa placa é compatível com SSD M2, tá? O que é um SSD M2? Deixa eu botar a imagem aqui para vocês verem. Esse aqui é o, vamos dizer assim, o HD nosso, é onde a gente vai inserir as informações para gravar permanentemente. Mas, professor, isso parece uma memória, né? Não tem nada a ver com memória RAM, tem sim a ver com HD, só que o HD é um disco rígido, né? Hard Disk Drive, certo? E esse aqui é um SSD, porque o que ele muda em questão do HD, ele é um dispositivo sem disco, é totalmente eletrônico, certo? Muito mais rápido, tá? Tem mais ou menos uma taxa de velocidade de mais ou menos 5 a 7 vezes mais rápido que um HD convencional, tá? De 7.200 RPM, mais ou menos 7 vezes mais rápido que ele. Faz muita diferença no seu PC, tá? Qual que é o problema dele? Preço e tamanho. Quanto maior o seu preço. Então vocês encontram esse M2, tá? O de 240 GB bem baratinho, de 512, tá? Já num preço meio salgado, certo? Pagar R$ 900 no SSD eu não acho muito legal, tá? Então vou pegar um de 240 GB, ó, já encontra por um precinho bacana, tá? Então vou aproveitar esse aqui que está mais em conta, né? Eu paguei 215 no meu, não, esse não é M2, ó, tá? Então vamos pegar esse aqui mesmo. Eu paguei 215 no meu, tá? Agora subiu um pouquinho o preço, tá 304. Então vamos lá, SSD M2 de 240 GB. Preço R$ 300. Bom, temos então o nosso armazenamento permanente, lembrando que ele é de 240 GB. Então, se você for, por exemplo, instalar o Arc, você instalar o Arc mais duas DLC, você já ocupou esses 240 GB, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que o pessoal acaba errando, né? Se você vai fazer o download de um jogo pesado, fala assim, eu quero jogar o Ark, por exemplo, que eu gosto muito desse jogo, só que ele demora 22 minutos para abrir. Isso aconteceu com um colega meu, tá? Até se ele estiver assistindo, coloca um comentário aí. Bom, 22 minutos para abrir um jogo é um absurdo, né? É muito tempo que se joga fora, né? Você tem que chegar em casa, ligar o PC e, sei lá, dormir um pouco, descansar para depois poder jogar? Não. Com esse SSD, o Arc na minha máquina ele abriu em 3 minutos. Então, de 22 minutos para 3 minutos é diferença muito grande, tá? Qual que é o único problema? O Arc ele pesa 100 GB. Sem DLC. Se você baixar mais a DLC do Ragnarok, por exemplo, ele vai puxar aí mais 60, 80 GB. Se você baixar mais uma DLC, é mais 60, 80 GB. E aí acabou seu SSD. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Planeje o jogo que você quer instalar. E isso eu estou falando de um jogo. Imagina se lotar sua máquina com um jogo. Tá? Então vamos lá.
De 240 GB é suficiente, mas é legal que você combe isso com um HD, tá? Que aí um HD, sei lá, um HD de 1 TB custa em torno de 200 a 400 reais, tá? 280 a 400 reais. Aqui tá por 310 reais, certo? Ó, 280 reais, certo? É mais ou menos isso o preço, certo? Então, se você quiser, opcional, HD de 1 TB por 280 reais, certo? Esse aqui eu já não vou colocar, porque esse aqui vai ser um mais econômico, tá? Então vai ficar somente com o SSD, ok? Bom, agora nós já temos memória, processador, HD, placa-mãe e vamos para placa de vídeo, tá? Tem a fonte também, mas a fonte eu vou jogar para mais tarde. Tem o gabinete também, gabinete mais tarde ainda, e eu já vou explicar o porquê. Pessoal, montei aqui com 2 placas de vídeo, tá? Essa aqui, que é a 550, que foi a que eu comprei, tá? Na época eu paguei um pouco mais barato também, paguei 599, tá? É uma placa de vídeo ótima de 2 GB, tá? Só que se você tiver um pouquinho de grana a mais, compensa investir, e é aqui que você deve investir para jogo, tá? Ou para edição de imagem e tudo mais, tá? É na placa de vídeo, tá? Tem a 580 que é ótima, a comparação com ela é extremamente superior, é em torno de 4 vezes melhor essa aqui em relação a essa aqui, tá? Só que é quase o dobro do preço, né? Mais que o dobro, né? Então essa aqui é 1.500, tá? Salgadinha. Já essa aqui tá por 660 reais. Então eu vou colocar aqui na descrição uma Radeon 550 de 2 GB, certo? 660 reais, tá? Isso aqui, lembre-se que, pessoal, isso aqui é o preço que eu achei agora, procurando nesse exato momento na internet, tá? Se você tiver um pouquinho de tempo, quiser montar seu PC em mais ou menos 3 meses e ir comprando individualmente as peças, você vai conseguir achar promoções aí sobre esses equipamentos aqui, e eu indico muito, você vai economizar bastante, tá? Então, aqui 660 reais, aqui fica um pouco salgado, mas compensa, tá? Para quem tem uma graninha a mais, beleza? Bom, montei com memória, processador, placa-mãe, o nosso SSD e a placa de vídeo. Tá pronto o PC aqui, mas eu preciso de 2 coisas, certo? Uma, o PC não liga sem fonte, né? Professor, você vai pegar a pior fonte do mercado? Não, não é assim que funciona, tá, pessoal? A fonte, ela tem que ser uma fonte boa, certo? Tem fonte da Corsair muito boa, tá? A Corsair normalmente não fabrica fonte ruim, então você pode pegar uma fonte de 400 watts, já vai ser o suficiente, tá? Então, ó, aqui da Corsair tá por 320, tem outra aqui, ó, por 225, certo? 220, eu vou arredondar aqui para 220, então, fonte PC por 220, certo? Vou precisar disso aqui também nesse PC, tá? Não tem como fugir, o PC precisa de fonte, tá? Detalhe que essa fonte aqui é 80 Plus, mas é o mais baixo da 80 Plus, tá? No ranking mais baixo da 80 Plus. Tem fontes com 80 Plus Gold que são muito superiores, mas como eu falei, eu estou tentando economizar, então eu não peguei a melhor placa de vídeo, eu não peguei o melhor processador, não peguei a melhor placa-mãe, então também não vou pegar a melhor fonte, beleza? Vou pegar uma mais barata. É lógico, eu optei, essa é Aircurda, não é Corsair, né? Então vou pegar aqui 220, dá no mesmo, tá? Eu optei pela Corsair porque é uma das marcas que eu confio, tá? Por mais que seja uma propaganda aqui, eu confio bastante nessa marca, tá? Bom, 220 reais de fonte e para finalizar falta o nosso gabinete, certo? Só que o gabinete do PC, o quanto influencia na velocidade do computador? Nada, tá?
No máximo a questão de alimentação dele, tá? De quantidade de portas USB, da quantidade de coolers que pode ser colocado, entre várias outras coisas, tá? Mas ele não vai te dar um ganho muito alto para o seu PC, tá? Ganho nenhum para o seu PC. Então aqui, ó, peguei o gabinete mais baratinho que tem aqui no Google, tá? R$75. Vou colocar aqui esse gabinete aqui. Mas aí é a gosto do freguês. Se vocês quiserem deixar com uma aparência melhor, vocês podem investir um pouco mais no gabinete, não tem problema nenhum, tá? Fechou, máquina montada. Então vamos fazer a soma aqui, saber quanto ficou a nossa máquina. 2.096, 2.905 aqui. E menos de R$2.000, pessoal. Então esse aqui é um PC para uso comercial, é um PC bom, tá, pessoal? Não é um PC ruim, que você monta aí por menos de R$2.000. Já esse aqui é um PC gamer que eu indico a vocês montarem aí, que funciona muito bem, tá? Lembrando que você pode adaptar algumas coisas, por exemplo, se o cara trabalha com bastante arquivo, precisa de um maior tamanho, você pode jogar o HD para cá também, tá? Isso é a gosto de vocês que está aí do outro lado, beleza? Esse vídeo era mais para fazer essa comparação aqui e o quanto fica para comprar um PC, certo? Se você jogar no Google, certo? PC Gamer, ó, o PC Gamer mais barato que vocês vão ter, ó, aqui não tem nem placa de vídeo, então vocês vão ter que visualizar tudo isso que eu passei para vocês para saber se compensa. Aqui tem um PC Gamer, ó, tá vendo? Que é inclusive um pouquinho inferior ao que eu montei, por R$3.300, tá? Então economizamos aqui R$400 e temos um PC melhor, certo? É lógico, aqui todo computador você compra de uma loja só, certo? Mas aqui você tem que comprar de várias lojas diferentes. Pode pegar, todos comprar do mesmo fornecedor, tá? E pedir um descontão para ele, que provavelmente você consegue também, tá? Se não, espera a promoção das peças, que esse valor pode ser mais baixo. Eu gastei no meu sem o gabinete, porque eu tinha o gabinete em casa, né? Eu gastei no meu R$2.300, certo? E é esse PCzinho que eu tenho em casa aqui, que eu montei com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, imagino que sim. E fica a dica aí para você montar o seu PC por menos de R$2.000 ou um PC game por mês menos de R$3.000. Beleza?